E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Lucas e tô aqui para falar hoje sobre o cristão e a cultura, um tema importantíssimo para as nossas vidas como jovens, como talvez adolescentes que estiverem nos assistindo e muitas vezes deixado de lado por negligência mesmo ou por falta de preparo e também de divulgação e de diálogo sobre esse tema, né? E eu fico muito feliz de vocês estarem fazendo esse momento, estarem propondo essas discussões e essas palestras. Eu fico muito feliz em ter sido chamado, né? E vou me apresentar. Quem danado sou eu, esse nordestino que está falando com vocês aí. Bom, como eu já disse, sou nordestino, sou paraibano, natural de João Pessoa e moro atualmente em Campina Grande. E moro em Campina Grande por conta da universidade. Eu faço ciência da computação, sou desenvolvedor de aplicativos móveis. Já há um, desde o começo desse ano tenho trabalhado com isso. E também sou fundador do Projeto C, esse Instagram que está aí, ó, para vocês seguirem, projeto.s3r, que a gente propõe nesse Instagram justamente a discussão sobre arte, sobre cultura, sobre meio ambiente. Eu, junto com o Carlos e com o Augusto, mais dois amigos meus, a gente toca esse projeto. A gente tem um podcast também, esqueci de colocar aí, mas aí você só pesquisa também no Spotify, em Google Podcasts, Podcast Sei. A gente tem algumas conversas, inclusive uma conversa muito específica sobre cultura gospel com o Marco Teles. Então, se vocês puderem nos seguir, acompanhar, compartilhar também. A gente começou durante agora a pandemia, né? Eu vejo a necessidade de a gente dialogar mais sobre isso, trazer essa discussão para a igreja. E aí tá meio e meio também, caso você queira pegar esse slide ou conversar ou mandar uma mensagem, né? Alguma crítica, pode mandar pelo e-mail, vou estar lendo, certo? E vamos começar. A gente precisa começar definindo um pouco o que é cultura, né? A gente muitas vezes tende a limitar a cultura a simplesmente a arte e música ou algo do gênero. E a gente esquece que a cultura é um pouco mais ampla que isso, né? Quem viu o primeiro slide, vou voltar aqui no slide. Como você pode ver, eu trouxe duas fotos bem características do Nordeste, daquele do Nordeste, que é a festa de São João, que é cultural. E aí, é bom exemplificar ter a festa de São João porque ela vai englobar tanto da comida à música, né? Então a gente tem o ritmo cultural, o forró, a gente tem as comidas de milho, a gente tem as quadrilhas com as danças. E a gente existe essas várias manifestações dentro dessa cultura dentro de um período, né? E tem a mulher aí debulhando feijão. Não sei se vocês sabem o que é isso, né? Você comprou feijão verde, ele vem como se fosse uma capazinha e tem que debulhar o feijão. E as mulheres aqui no Nordeste costumavam, né, a fazer isso nas suas calçadas enquanto conversavam. Geralmente no dia anterior a fazer o feijão verde. Então elas debulhavam, era um momento tipo de conversa, então é cultura, né? Então para você ir desmistificando já a partir de agora sobre essa questão, será que cultura é só música, ou só dança, ou só quadros e artes plásticas e ou artes cênicas? Não, a cultura ela vai englobar da alimentação
aos comportamentos mais diversos de uma sociedade. E aí existem três definições que eu quero trabalhar com vocês hoje. Na verdade, só as duas primeiras, mas a terceira ela entra com uma exemplificação de que cultura também é as belas artes. A gente tem a primeira definição de cultura como um conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes e etc. Que distingue um grupo social. Por exemplo, aqui no Nordeste, a gente tem a cultura nordestina, por exemplo, a gente tem o forró como um destaque, a gente tem o falar arrastado como um destaque, mas, por exemplo, já nessa questão do sotaque, a gente da Paraíba fala de um jeito, Pernambuco fala de outro, Ceará de forma mais diferente, Maranhão também. Então, dentro da cultura vai existir mais subculturas de comportamentos diferentes e assim vai diminuindo, né? E até chegar nas cidades e até bairros. E a crença, a gente tem uma crença muito forte, que é o catolicismo aqui, né? Romano. Até a maioria das pessoas aqui no Nordeste, assim como no Brasil, mas no Nordeste é muito forte, né? Essa devoção e tudo. Os costumes nordestinos, a gente tem muito costume de comer comida de milho. A gente come cuscuz, né? É um exemplo bem típico da gente. O tapioca também, igual ao norte. A gente também tem a segunda definição como forma ou etapa evolutiva das tradições e valores intelectuais, morais e espirituais de um lugar ou período específico. Aí a gente consegue mais definir como uma civilização, né? A gente tem essas definições antropológicas que são importantíssimas, vão ser importantíssimas para o nosso trabalho aqui, para a nossa palestra nesse momento. E a gente tem a terceira definição, que é o complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão das belas artes, ciências humanas e afins. Bom, a gente tem essa definição e mais a parte institucional, né? Um grupo que é destinado a trabalhar a cultura, desenvolver cultura e a propagar a cultura, né? E aí a gente parte para um ponto muito importante, que a partir de agora, esse ponto, ele vai definir basicamente toda a minha palestra aqui, que é de um carinha que eu sou muito fã, que minha admiração por ele cresce a cada dia que eu leio, que estudo a vida e as suas obras, do Abraham Kuyper, neocalvinista holandês, muito conhecido. Ainda vou falar um pouco sobre ele ainda depois, por isso que eu não vou soltar muito spoiler de quem ele foi, do que ele fez. E em uma das suas palestras, se não me engano, essa foi na inauguração da Universidade Livre de Amsterdã, ele fala assim: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Por que eu queria trazer esse ponto da soberania das esferas para vocês? Porque a gente precisa entender que Cristo ele é soberano sobre tudo e também sobre a cultura, né? Se Deus ele é soberano sobre as ciências, se Deus ele é soberano sobre as artes, sobre a política, sobre os costumes e sobre as crenças, logo ele é soberano sobre a cultura. Como a gente viu no primeiro tópico de definição da gente, né, de cultura, cultura ela vai envolver tudo isso. Os costumes, as crenças, as relações, as artes que aquele povo, que aquela cultura tem como característica, até a ciência, né, por causa do conhecimento que aquele povo adquiriu, que aquele povo desenvolveu. Então, Deus ele é soberano sobre isso, sobre tudo isso. Isso é chave no nosso processo de construção, porque a gente vai ter que olhar agora a cultura de uma outra perspectiva. Não de um Deus dentro da cultura, não de um Deus ao lado da cultura, não de um Deus em conflito ou como eu posso dizer, em um desgaste com a cultura, mas sim como um soberano sobre a cultura. Soberano sobre todas as coisas, porque Deus ele não é só soberano sobre a minha salvação, não. Ele é soberano sobre a cultura, sobre as artes, sobre as políticas, sobre as crenças, sobre os costumes, sobre a ciência. Então a gente precisa compreender a soberania dele, quem ele é
e como ele interfere na cultura. E aí a gente vai entrar no ponto. Eu estou fazendo a introdução com vocês para a gente chegar mais na frente. E eu tenho meio que um respaldo, né? Eu estou meio que fazendo uma cama, que a gente chama, para vocês irem compreendendo o que eu vou chegar como ponto-chave. Meu ponto-chave, já vou deixar claro para vocês, é a nossa relação com a cultura e o nosso papel dentro da cultura e como que os cristãos já influenciaram e até ou deixam de influenciar hoje a cultura, né? E interessante que na criação Deus ele dá, como eu posso dizer, um papel ao homem de gerir a cultura, de fazer parte operacional da cultura. Deus ele olha para Adão e faz, bicho, é o seguinte, vem cá, você vai dar nome aos animais. E aí a gente tem um dos pontos da cultura, que é o conhecimento, né? A gente olha para Adão e faz Adão vai chegar agora e vai classificar os animais. Ele vai dar nome a nome e vai subjugar também esses animais. Então a relação do homem com o ambiente, né? Deus manda também cultivar, ou seja, a importância dos costumes de uma cultura agrícola, né? Deus ele dá responsabilidade ao homem de cuidar do meio também. Isso tudo em Gênesis 2:15, né? Tanto cultivar, Deus manda o homem cultivar para comer, para se alimentar. Então a gente tem um dos pontos também da cultura, a alimentação. E o cuidado. A forma como o homem se relaciona com a natureza com a perspectiva de cuidado, não de exploração. E em meio a tudo isso, a gente encontra a harmonia. A gente sabe que em Gênesis 1 tudo funcionava de maneira perfeita, tudo dava certo, tudo encaixava. Mas aí, gente, temos a queda. Eu estou passando bem rápido sobre esses pontos que eu acredito que vocês já devam ter estudado isso em escola bíblica, né? No mínimo, essa questão da harmonia antes da queda. Só que aí a gente tem o pecado, e com o pecado a gente tem a queda. E a queda, ela não influencia, gente, apenas a sua salvação, a minha salvação. Porque pronto, a partir da queda agora, o homem vai pro inferno e só isso. E aí vem Jesus, restaura o homem e vamos pro céu. E aí, até que enfim, veio o restaurador, aquele que pisou a cabeça da serpente e acabou. Não. Quando o pecado entra, ele quebra toda a harmonia da terra. Ele quebra todo um sistema que funcionava de maneira harmônica. Então, com isso, o colher e o plantar não vai ser mais com prazer de cultivar e de cuidar. Vai ser do sol do teu rosto e comerás. Vai ser o desgaste. As dores no parto. Deus ele manda o homem se multiplicar antes da queda. Antes da queda. Então seria um processo natural e prazeroso e de alegria. Mas aí Deus fala, para a mulher, toma aí, dores no parto. A gente tem as relações sociais corrompidas e quebradas. A gente tem o caso do primeiro homicídio. E a natureza sofre também. E com tudo isso, com todo o meio corrompido, obviamente, a cultura é corrompida. O pecado se manifesta na cultura. E eu fazendo toda essa construção para vocês já irem tentando entender mais ou menos qual é o papel de vocês na cultura. Porque o homem ele é importantíssimo na cultura. Que é a partir da queda do homem, do pecado do homem, que tudo é corrompido, as suas relações interpessoais são corrompidas, logo a cultura é corrompida por isso. Então vocês já vão entendendo o papel crucial do homem dentro da cultura. Eu quero deixar isso muito claro para vocês irem compreendendo, para vocês irem entendendo o seu papel dentro da cultura que você vive hoje. E a gente tem alguns sinais de queda.
da queda, né, na cultura. A gente tem a depravação sexual. O sexo não é mais para depois de um casamento com a pessoa, para reproduzir, para serem felizes e abençoados, não. Hoje, hoje não, né? Depois da queda, o sexo é visto como um momento só de prazer, de curtição, e aí a gente tem a objetificação da mulher, a gente tem a valorização do corpo, né? A gente tem a exploração da natureza também. A natureza não é mais. Não, o homem não se relaciona mais com a natureza com um olhar de cuidado e sim de exploração. Porque ele acha que tem que tirar proveito da natureza. Ele acha que ele é superior por ser superior à natureza, ele precisa subjugar mesmo, ele precisa. Não é nem subjugar, subjugar é o que Deus manda fazer antes da queda. Mas é de olhar para a natureza como apenas objeto para um lucro pessoal. E a gente tem o individualismo. O que importa é o que eu penso, o que importa é o que eu vivo. Eu preciso ser feliz, independente do outro. A gente tem a exploração humana, e aí a gente vê a questão da cultura da escravidão, de que um povo domina outro, então eu acredito que para dominar minha cultura é superior, e por isso eu vou dominá-lo, ele vai ser explorado por mim, e eu serei o senhor dele. A gente tem o racismo, porque eu acho que a minha pele é melhor, então eu acho que minha cultura é bem melhor. Então a cultura daquele que tem uma cor diferente da minha é inferior e por isso eu menosprezo, eu o desprezo, né? A gente tem a xenofobia, e aí a xenofobia ela entra muito nos dois pontos, né? Do racismo e da exploração humana. É o medo de se relacionar com pessoas de fora, de outros, de outras culturas, de outros povos. Literalmente o medo disso, né? É impressionante, que é uma fobia mesmo. De uma repulsa absurda. Por quê? Porque quando o pecado vem, destrói todas essas relações harmônicas que deveriam existir. E a gente também tem a busca pela quebra dos padrões sociais, das instituições, dos valores. A gente tem como exemplo disso o niilismo, né? Que a vida não vale a pena, não tem pra quê. Então vamos lutar contra esses padrões morais. Não existe um padrão, não existe, então não vale a pena eu segui-los, então eu tenho que lutar para destruir esses padrões. Então tudo isso a gente tem como reflexo da queda. E agora a gente entra no ponto crucial da palestra, né? Já estamos com quase 20 minutos e eu vou gastar bastante tempo com vocês aqui. E por que eu vou falar sobre isso? Porque isso vai definir a minha linha e a minha posição em relação a Cristo e a cultura e a posição do cristão e a cultura, certo? Eu acho importantíssimo a gente eu deixar claro para vocês como eu enxergo, né? Como eu entendo o nosso papel, o meu papel na cultura, e que existem outras formas e que existem outras correntes que pensam diferente e talvez para você faça mais sentido, né? Que eu não estou querendo aqui impor o que eu penso, o que eu acredito, né? Não vou fazer um juízo de valor em relação a nenhuma tipologia, certo? Eu tenho algumas críticas e irei fazer algumas, mas eu não definirei como certo ou como errado, até porque temos margem para isso, né? Não posso chegar aqui, martelo o martelo e lhe convencer e obrigar a acreditar naquilo que eu acredito. Eu fiz toda essa introdução para vocês, né, da queda, definição de cultura, tudo, para vocês entenderem como eu também enxergo o papel do homem na cultura e o valor que esse homem tem, que o homem tem dentro da cultura. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu creio que vocês já compreendem já essa questão da harmonia na criação, das relações, e de quando entra o pecado, a gente tem a queda, e a gente tem a desarmonia.
Então toda a cultura é afetada, as artes são afetadas, tudo é afetado pelo pecado. Eu creio que vocês já sabem disso, né? Mas ela é importante essa introdução para contextualizar um pouco do que eu vou trilhar nesses dois próximos slides, né? São os slides que eu gastarei mais tempo com vocês, que a gente vai abordar ponto a ponto agora. Cada ponto eu vou explicar mais ou menos como, mais ou menos não, né? Eu vou explicar como é que funciona, como é que Niebuhr divide esses pontos, de como as denominações cristãs, né? Ele fez uma análise, né? Ele como as denominações enxergam Cristo e a cultura, essa relação de Cristo com a cultura, certo? E aí, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é o Cristo da cultura, ou a assimilação. O que é que esse ponto, o que é que Niebuhr define nesse ponto? É uma aceitação que o cristianismo é compatível com o ambiente, com a cultura ao seu redor, e que eu posso usufruir do bem e do melhor. E até mesmo devo tentar influenciar um pouco a cultura para poder, meio que um desejo pessoal mesmo, de usufruir. Então, é uma linha, uma corrente que defende mais um pouco a assimilação. Não tá nem para lá, nem para cá. Não tô na cultura mesmo, então eu preciso aproveitar, eu preciso ser feliz aqui com essa cultura, né? E o cristianismo consegue se relacionar com ela e ok. A gente tem uma posição oposta agora, que é Cristo contra a cultura, ou a rejeição. Esse ponto eu vou trabalhar um pouco com ele agora com vocês, no sentido de que o que é que esse ponto ele defende? Que a gente fala até, eu não sei vocês aí, mas assim, a gente fala muito assim, isso é coisa do mundo. Isso é a coisa do mundo. Que ela acredita que essa corrente teológica, não posso nem dizer teológica, né, mas eu posso dizer uma corrente denominacional ou institucional, defende assim: se o pecado entrou na Terra e afetou a cultura, tudo está afetado pela cultura e não tem como ser reconciliado. Apenas Deus apenas me reconcilia e eu tenho que me isolar desse mundo. Eu tenho que me afastar porque não há nada aqui que seja compatível com a minha fé. Esse ponto é muito perigoso porque a gente entra no sectarismo, né? E até na falta de fé em Cristo. Como assim? Cristo ele consegue me redimir, ele consegue me salvar, mas ele não consegue redimir a cultura. Ele não venceu o diabo nesse ponto. Ele venceu o diabo só na minha salvação. A cultura está entregue a Satanás e o mundo aí. Pode deixar que essa cultura é mundana. Não tem como mais, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Fiz uma piadinha cultural agora aí. Foi muito ruim, inclusive. E a gente esquece que Cristo ele é superior sobre todas as coisas. Nesse ponto ele meio que abandona a soberania das esferas, né? Ele olha para a soberania das esferas e faz, não, Deus ele não é superior sobre todas as coisas, né? Deixa a entender isso. A gente tem os anabatistas, acreditavam um pouco isso. A gente tem Tertuliano também, né? Só definindo o ponto para vocês quem acreditava nisso, né? Quem defendia isso. A gente tem agora também o Cristo acima da cultura, ou melhor dizendo, a síntese. O mundo, sendo criação divina, possui coisas boas e úteis, mas é imperfeito e somente por meio da graça de Deus pode haver uma plenitude. Como eu posso definir esse ponto? Que Cristo ele está meio que alheio
a, a transformação, mas também não existe uma rejeição à cultura. A gente tem coisas boas, coisas ok, que a gente pode consumir, né? A gente pode até se relacionar com isso, com essa cultura, mas ele é imperfeito e só pela graça de Deus existirá uma plenitude. Ou seja, só quando ele voltar que tudo será pleno. Essa corrente ela é defendida por Tomás de Aquino. Tomás de Aquino defende essa corrente de que há coisas boas na cultura, há coisas legais, mas ele é imperfeito e não tem como, né? Não tem como ser restaurado. E a gente entra num penúltimo ponto, que é Cristo e a cultura em paradoxo, ou dualismo, né? É muito daquela de estamos no mundo, mas não somos do mundo. É uma tensão por usufruir o que, o que há na cultura. Como assim essa tensão? Beleza, vou me relacionar com a cultura, eu vou estar em diálogo com a cultura, mas sempre lembrando que a cultura ela foi afetada pelo pecado, então possa ser que eu não esteja na posição muito confortável em relação a essa relação. Então gera uma tensão. É muito parecido com a síntese, né? O dualismo, que gera mais ou menos essa tensão do que tá da minha relação com o meio, com a cultura, com a minha cultura local, ou até com as outras culturas, né? Tipo, será que eu posso usufruir disso mesmo? Será que eu não posso? Porque tem sempre aquela questão de é a natureza corrompida, a cultura corrompida, afetada pelo pecado. Será que realmente eu posso me relacionar? Porque existem os dois lados, né? Então, é isso que o dualismo foca. E um dos defensores, e até exemplificados, a gente tem Lutero, grande reformador, né? E Roger Williams. E o último ponto, que é o ponto que eu acredito, né? Que eu defendo, que eu olho para a Bíblia e enxergo, não, Cristo ele quer isso da gente. Deus ele designa um papel desde o início do homem influente na cultura. E aí, esse ponto, ele é um ponto chave para nossa palestra agora, porque a partir desse ponto vai ter a virada da palestra, vai ter é onde eu vou trabalhar justamente com vocês essa questão do Cristo, o transformador da cultura, ou como pode se definir desse ponto, conversão. O que é que esse ponto quer dizer? É a perspectiva ativa do papel da religião na cultura. A cultura ela é criação divina, mas o pecado contaminou tudo, aquilo que a gente já falou sobre a queda. Porém, é possível uma redenção por ato de graça. Esse ponto mexe muito comigo, né? Mexeu muito comigo porque eu fiz música por um tempo e eu olhava para a cultura ao meu redor e dizia como é que eu posso influenciar ao meu redor? Será que eu só tenho que fazer música para dentro da igreja? Será que Deus só vai se agradar para mim na minha bolha social de igreja? Foi quando eu vim compreendendo que, sim, de fato, a gente tem a cultura contaminada pelo pecado, a gente tem os valores mundanos sendo propagados na cultura, mas que a gente precisa estar dentro da cultura. Porque desde o início, desde Adão, o homem é peça-chave na cultura. E quando Cristo redime o homem, ele quer também redimir a cultura. Ele quer, através do homem, que a cultura seja redimida por ato de graça e Cristo venha a ser conhecido na cultura e influenciada. E que essa cultura seja influenciada através de Cristo. Porque eu acredito que quando Cristo me salva, ele me salva por completo.
e por me salvar por completo, ele restaura as minhas relações com os homens, ele restaura a minha relação com Deus, ele restaura a minha relação com a cultura, ele restaura a minha relação com o meio ambiente. Ele me restaura de forma integral. Talvez integral não seja legal, porque vai ter associação com a TMI, e eu não gosto muito dessa associação, mas uma salvação de forma holística. Pronto. Essa é uma definição melhor. E alguns defensores dessa teologia, alguns defensores dessa teologia não, né? Mas a gente encontra nas teologias de Agostinho de Hipona, de Calvino, de John Wesley e de Jonathan Edwards, esse ponto. A gente enxerga aí grandes teólogos, né? A gente enxerga Calvino, o que ele fez em Genebra, a transformação social, cultural e econômica e política que ocorreu em Genebra. A gente vê em John Wesley com suas pregações e seus métodos influenciando a cultura, que até hoje os metodistas são muito influentes na cultura. A gente tem Jonathan Edwards, grande avivalista, que causou um alvoroço onde viveu, de pessoas irem visitar a cidade, porque jovens deixaram de se drogar, jovens começaram a ir aos cultos, começou a existir uma transformação cultural na sua cidade. E aí, para você ver o que é um avivalismo, né? É essa transformação cultural. É uma transformação de mente, de perspectivas de uma cultura. E, e ao me alinhar teologicamente com eles, eu faço esse processo, né? De alinhamento teológico com eles, eu enxergo, caramba, realmente, Deus está preocupado em alcançar vidas através da cultura. A gente precisa entender que essa redenção cultural não é uma mera redenção cultural. É uma redenção cultural para fazer Cristo conhecido nessa redenção cultural. Cristo ele precisa ser exaltado e glorificado nessa redenção cultural. Porque lembra que essa redenção só vai existir por ato de graça. E só existe ato de graça quando Cristo encontra aquele lugar, entra naquele lugar. Então a gente precisa compreender isso. Que precisamos ser redimidos, entender que somos redimidos, redimir a cultura, alcançar a cultura, influenciar a cultura. E aí eu trouxe um exemplozinho, né, do processo. A gente tem Cristo, a redenção do homem e, por consequência, a redenção da cultura. Através da redenção humana, através do sacrifício de Cristo, a gente pode agora influenciar a cultura, alcançar a cultura com a graça de Cristo. Isso é o mais importante para vocês compreenderem que se Cristo te redimiu, ele deseja redimir a cultura, porque ele deseja ser glorificado em todas as áreas. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E aí, eu fiz esse loopzinho para vocês meio que entenderem esse ponto-chave agora, que é o papel do homem na redenção da cultura. Para a gente definir esse papel, a gente precisa de alguns passos, certo? O primeiro passo é a conversão genuína. Gente, se não compreendermos que Cristo de fato nos restaurou, nos transformou, nos alcançou, a gente pode teorizar sobre vários aspectos. A gente pode citar Schaeffer, a gente pode citar Kuyper, a gente pode trabalhar Calvino, a gente pode trabalhar Jonathan Edwards, a gente pode trabalhar Agostinho. Mas se Cristo não me constrangeu, se eu não entendi que eu era um pecador miserável e fui alcançado pela graça, eu nunca vou compreender que a cultura também precisa ser alcançada pela graça. Talvez eu possa até entender e formar um raciocínio em relação a isso. Mas eu nunca vou compreender de fato o que Cristo quer de mim. Porque é necessário existir a metanoia, que é através da conversão genuína a gente tem a metanoia. E o que seria a metanoia, né? A renovação da nossa mente. A inconformidade com o presente século. E eu falo assim, presente século, entenda o agora, né?
a gente precisa ser inconformado. Mas essa inconformação, ela só vem através de uma conversão genuína por entender o que Cristo fez e olhar ao meu redor e dizer: não é esse o plano de Deus para o homem, não é esse o plano de Deus para a cultura. E quando gera essa inconformidade, eu não posso ficar preso nisso. Dizer: ah, meu Deus, não era para ser assim, o mundo não podia estar assim. Ficar no loop, não. Deus deseja que você haja. É necessária a sua ação através de Cristo e do Espírito Santo. A gente entende muitas vezes errado o papel do Espírito Santo. A gente acha que o Espírito Santo ele vai vir só para nos dar dons ou as experiências. Também, certo, gente? Mas a gente precisa compreender que o Espírito Santo ele está para nos conduzir, para nos auxiliar, para nos consolar. Deus derrama sobre nós o Espírito Santo, o seu Espírito, para diariamente nos ajudar e nos auxiliar nisso. Não vai ser uma ação sozinha, de ímpeto próprio, mas com auxílio do Espírito Santo, através de uma conversão genuína e de uma inconformidade. E essa ação, ela precisa ser da seguinte forma: olhar ao meu redor. A primeira coisa que eu preciso fazer é olhar ao meu redor. Porque você precisa entender onde você está, compreender quais são as falhas do seu lugar. Você precisa entender onde estão os sinais da queda na sua cultura. É interessante, Paulo, em Atos 17, ele chega em Atenas, ele vai conhecer a cultura, né? Ele vai vendo que para cada Deus existe um altar, para cada Deus existe uma estátua, na verdade. E lá tá lá, do Deus desconhecido, né? E quando ele vai para o Areópago, quando ele é convidado, né? Ele cita o Deus desconhecido. Olha que interessante, Paulo ele consegue conversar com aqueles de Atenas, ou seja, de uma cultura de fora da dele, certo? Óbvio que a Grécia havia influenciado bastante, né? Tanto o Antigo Testamento, que a gente tem a Septuaginta, mas ele era um cara ele não era grego, de fato. E ele foi sensível ao perceber ao seu redor o sinal da queda e de dialogar com os atenienses a ponto de criar uma ponte com Cristo. Isso é fantástico, gente. A gente não pode querer alcançar uma cultura, querer transformar a cultura sem compreender onde a gente está. E depois disso a gente tem que olhar para a gente e dizer: e agora? O que é que eu posso fazer? E nesse processo, o Espírito Santo é fundamental na sua vida. A forma como você se relaciona com Deus vai ser fundamental nesse processo. Porque primeiro que a boca fala daquilo que o coração está cheio. As suas ações são reflexos da sua vida com Deus. E a partir disso, existirá uma redenção. Talvez você não faça um grande alvoroço, como o Billy Graham fazia, enchia estádios. E de alguma forma alcançava aquela cultura. Mas você vai conseguir alcançar, talvez, a sua universidade, os diretórios acadêmicos, os centros acadêmicos. Influenciar na cultura, na educação. Você vai estar presente na música, nas artes plásticas, nas artes cênicas, levando Cristo, compreendendo que, por um ato de graça, possa existir uma transformação, que é o próximo passo do loopzinho. E ao existir essa transformação, gente, novas vidas vão ser alcançadas. A gente vai ter um novo processo de conversão genuína, de pessoas inconformadas, gerando a ação e a transformação. Se a gente investir nisso, se a gente compreender que a gente precisa de fato se converter, a gente precisa estar inconformado com este século, que a gente precisa agir,
olhando ao nosso redor, observando como a nossa cultura foi afetada pelo pecado, olhando para a gente, para nossa vocação, para o que Deus nos chamou, e influenciando a cultura, existirá transformação e vidas serão alcançadas. O seu papel como cristão na cultura é Mateus 28, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Agora, como você vai fazer isso? De que forma? Não sei. Paulo, ele se fez de tudo para com todos, para alcançar cada cultura da maneira que ela não é que devia ser alcançada, mas que ele conseguiria chegar com a mensagem de Cristo, chegar com a mensagem do Evangelho. E aí eu vou falar de alguns cristãos que impactam a cultura até hoje. A gente tem esse carinha aí, Johann Sebastian Bach. Ele era compositor, escrevia peças, óperas e, digamos, música clássica no geral. Música clássica não é ideal porque é um período, mas a gente define como música clássica hoje, né? Tudo. Ele é um compositor barroco, muito preocupado com as formas. Ele dava um valor importantíssimo às formas, o padrão estético das músicas dele. Existe um padrão estético. Cristão protestante, eu coloquei esse SDG aí, porque ao fim de cada composição dele, ele colocava essa SDG, que significa sólida glória. Ele entendia que aquilo que ele fazia da melhor forma, o melhor que ele tinha para dar, era compondo aquelas músicas, usando aquele dom, e no final ele escrevia SDG. E suas obras são apreciadas até hoje. Até hoje pessoas escutam e o admiram, né? A gente tem esse cara também aí, ó. Martin Luther King Jr., pastor batista, líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, e é conhecido pela luta não violenta contra o racismo. Ele foi sensível a enxergar que o problema cultural da sua época era o racismo, assim como ainda é hoje, e dizer não. Eu, como cristão, acredito que Cristo transformou, me alcançou também os brancos, e que não é permitido, não se pode existir um rixa, não se pode existir uma separação, porque Deus fez o homem à imagem e semelhança dele para se relacionar uns com os outros, independente de cor, independente da raça. E ele fez a luta dele é uma luta de uma forma sensacional, porque ele não vai para um confronto violento, porque ele teria esse caminho, mas ele, como cristão, ele faz não. Eu preciso lutar contra esse sistema de uma forma sem violência, entendendo que eu sou cristão e tudo que eu faço precisa ser para a glória dele. E você consegue enxergar já de Bach e agora duas áreas diferentes. Bach preocupado com a música, gastando sua vida com a música. Martin Luther King gastando sua vida como pastor e como líder de movimento, impactando a cultura. E até hoje, esses cristãos impactam a cultura. Martin Luther King tem uma relevância muito grande quando se fala sobre racismo no mundo todo. E, por exemplo, eu na escola não sabia que Martin Luther King era pastor batista. Eu conhecia Martin Luther King como líder dos movimentos de direitos civis, daquela famosa caminhada. Mas eu não conhecia ele como pastor. E depois que eu fui estudando, fui conhecendo a história dele, olhar para ele como pastor muda toda a forma como eu enxergo Martin Luther King hoje. Porque ele não estava lutando pelos direitos civis apenas por lutar por direitos civis, mas por entender o que Cristo fez na vida dele e qual o papel que ele tem que ter na cultura atual, ou seja, na cultura da sua época. Ele foi sensível, ele olhou ao seu redor, percebeu os sinais da queda, olhou para ele e fez: o que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho em minhas mãos para fazer? E ele agiu.
vidas foram transformadas, direitos foram conseguidos, obtidos através da luta dele. E até hoje, ele é um símbolo de luta. A gente tem esse carinha aí, que eu citei no começo, Abraham Kuyper. Ele foi primeiro-ministro dos Países Baixos, ali a região da Holanda, jornalista, fundador do Partido Antirrevolucionário. Kuyper ele viveu uma luta contra o liberalismo, contra os progressistas na Holanda, e ele viu a necessidade de fundar um partido. De novo, ele olha ao seu redor, ele enxerga os sinais da queda ao seu redor e age. Ele não ficou de braços cruzados olhando o circo pegar fogo. Ele fez, não, preciso agir. É tanto, gente, que ele tem um papel fundamental na educação da Holanda. Ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã. Aquele discurso lá, aquela frase que eu coloquei no começo, é na inauguração da Universidade Livre de Amsterdã. Porque ele entendeu que através da educação ele podia transformar a cultura. Da educação cristã, de levar Cristo à educação, ele podia transformar vidas. E assim fez na Holanda. O movimento neocalvinismo é um movimento muito relevante. É um movimento que eu admiro bastante e que está alinhado totalmente a isso. Ele tem um livro sobre o calvinismo, que é uma palestra que ele fez, uma série de palestras nos Estados Unidos, que ele trata o calvinismo em relação à política, em relação à arte, em relação à filosofia, e inclusive à religião também. E interessante que Calvino é justamente um dos que defendem o Cristo, o transformador da cultura. E Kuyper enxergava que a cultura precisava ser transformada através de Cristo. Que somente por Cristo a cultura seria transformada. E Kuyper agiu. Ele não só ficou inconformado e não só entendia o que tem que ser feito, mas ele fez. Ele agiu e por conta dele muitas vidas foram alcançadas. E até hoje são. E até hoje produzem excelentes conteúdos que a gente pode desfrutar, que a gente pode ser alcançado, que a gente pode ensinar, compreender, conversar e glorificar mais a Deus. A gente tem esse outro carinha aí, C.S. Lewis, escritor, professor universitário, teólogo, ele é autor das Crônicas de Nárnia. E interessante que C.S. Lewis, eu nem coloquei Tolkien, mas vale a pena também colocar Tolkien, foram caras preocupados com como as pessoas iam compreender Cristo. Para quem não sabe, ele escreve Nárnia para sua sobrinha, se eu não me engano, entender a salvação, entender o que Cristo fez. Ele estava totalmente preocupado com a literatura e o que as pessoas estavam lendo. E ele fez, eu preciso investir a minha vida nisso. Ele se converte já depois de ser professor, já. É um processo de conversão genuína, gente. De olhar ao seu redor, de perceber que precisa alcançar as pessoas ao seu redor. Que as pessoas precisam conhecer a Cristo como ele conheceu. Que as pessoas precisam ver a Cristo também na literatura. Que as pessoas precisam ver a Cristo no ato de graça. Que é preciso ver o ato de graça de Cristo também na literatura. Na educação. Você vê que a educação é um pilar fundamental de uma cultura, né? Porque eu transformando a educação, a forma de produzir arte vai mudar, a forma como eu enxergo música vai mudar. Então, o ensino, a valorização do ensinar, disso que a gente está fazendo agora, de conhecer um pouco mais, de entender o que Cristo quer de nós, é fundamental para um processo de transformação cultural, de transformação local, regional e global, gente. Cristo deseja isso de nós. E por fim, colocar um cara brasileiro, né? Eu acho que vocês conhecem esse cara aí, o Marcos Almeida, cantor, compositor e escritor.
Ele tem uma página no Instagram, Culto e Cultura. Se você conhece o Marcos Almeida e não conhece a Culto e Cultura, você precisa conhecer a Culto e Cultura. É uma página incrível que você pode absorver vários conteúdos sobre cultura, compreender mais sobre cultura e Cristo, porque nesse tempo aqui que a gente tem é muito pouco, né? Uma horinha no máximo. Ele também é responsável pelo site Nossa Brasilidade, que ele posta os textos que vão para o Instagram do Culto e Cultura. O Marcos hoje é um cara que ele consegue muito bem dialogar no cenário artístico cultural brasileiro. Eu vejo ele como um grande expoente cristão em relação a isso, de conseguir adentrar na cultura brasileira musical, de não só dialogar com a igreja, mas dialogar com fora da igreja, com a cultura de fato brasileira, de produzir uma música de fato brasileira e de enxergar ao seu redor, ver os sinais de queda e buscar uma redenção. De olhar para ele e dizer: o que é que eu posso fazer? Eu faço música, então eu posso alcançar e transformar a cultura através da música. Eu sou escritor, eu posso alcançar a minha cultura através da escrita. E antes de tudo, o Marcos ele teve o cuidado de olhar ao seu redor, de conhecer a sua cultura, de entender onde ele está. A gente precisa esse é um ponto fundamental que eu vejo em Marcos, de entender que é preciso dialogar com a cultura brasileira, de falar com a cultura brasileira. A gente precisa parar um pouco desse do abandono da cultura brasileira e de absorver muita cultura americana e europeia, e hoje muito mais por conta da globalização. Mas como a gente vai transformar uma cultura se a gente não conhece essa cultura? E é justamente esse último ponto que eu quero trabalhar com vocês. E eu, né? Tu falou aí quase uma hora, mas e aí, o que é que eu posso fazer? Como jovem, como universitário, como um filho, com talvez um pai já casado ou não. O que é que eu posso fazer? De que forma eu devo agir? Como agir? Gente, primeira coisa, não abandone a sua cultura local. Conheça a sua cultura local. Conheça as pessoas ao seu redor. Dialogue com as pessoas ao seu redor. Compreenda o que elas passam, o que elas vivem diariamente. Olhe para você. O que é que você vive diariamente com a sua cultura? Olha para o seu bairro. Quais são os costumes do seu bairro? As pessoas ficam na calçada no fim da tarde conversando ou não? As pessoas são mais reservadas, ficam dentro de casa. As pessoas são o meu bairro é um bairro de poder aquisitivo mais elevado, as pessoas cada um na sua, mas estão totalmente ligadas no ambiente virtual. O que é que minha cultura absorve de música? O que é que minha cultura absorve de literatura? Você precisa fazer esse movimento, porque a partir desse movimento você vai conseguir enxergar o que Cristo pode fazer na sua cultura através da sua vida. Não adianta a gente querer chegar e influenciar uma cultura e alcançar uma cultura sem conhecê-la. O conhecimento da cultura é fundamental. Conhecer e viver a cultura. Não adianta você tentar se abster, você vai estar vivendo essa cultura. E aí você vai ter duas opções, ou você conhece ou você fica alheio a essa cultura e fica a gente vai ficar aqui discutindo sobre cultura, dialogando, e a gente nunca vai chegar na praxis. A igreja brasileira por muito tempo esqueceu de influenciar, de conhecer a sua cultura, a cultura ao seu redor. A igreja brasileira viveu muito tempo como instituição, viu gente? Numa redoma, numa bolha social e esqueceu totalmente o que estava acontecendo ao seu redor. E quais são os reflexos disso hoje? A gente não tem cristãos de fato influentes na política. A gente não tem cristãos de fato influentes musicalmente. No cenário artístico, seja teatros,
seja filmes, novelas, séries. A gente não tem cristãos influentes na música, com boas letras, com boa composição. E de destaque, gente. A gente até tem, mas que não tem a devida relevância. A gente não tem artistas plásticos relevantes cristãos, porque a gente ficou alheio a isso. A gente se fechou, a gente meio que abandonou, isso é o mundo, não vamos nos comunicar, não vamos nos relacionar, vamos ficar presos à nossa cultura, à cultura da igreja, à cultura da liturgia da igreja, que é importantíssima também, tem o seu valor e seu grande valor, mas a igreja também não pode ficar com os olhos fechados e vendados para o que está acontecendo ao seu redor. Então, a partir de hoje, que você possa olhar com mais carinho ao seu redor. Mas ali é só pecado. Ali não tem jeito. Gente, Cristo morreu e ressuscitou para dar jeito nessas coisas. Então, para onde você olhar e você enxergar a maior sujeira possível, você faz, eita, Cristo ele quer estar ali. Cristo ele quer alcançar vidas ali. Cristo ele quer transformar a cultura ali. E Cristo quer me usar. Quer que eu seja um instrumento para isso. Porque, gente, Deus usou uma mula. Com certeza ele vai lhe usar para transformar a sua cultura. E é com essa fala que eu encerro. Agradeço muito por você estar ouvindo até aqui. Qualquer dúvida, crítica, manda lá no e-mail. Segue a nossa página, projeto.s3r, para a gente dialogar um pouco mais sobre isso. A gente tem alguns bons textos, inclusive, sobre isso, já lá postados. Então espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Que se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, conversar. Que a gente vai conversar mais sobre isso. E que você seja influente. Seja você um músico, seja você um biólogo, seja você um empreendedor. Que onde você estiver, você transforme a cultura por entender que Cristo te salvou. E se Cristo te salvou, Ele quer salvar outras vidas e alcançar a cultura local. Deus abençoe vocês, gente.